Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Caramba, parece que foram o quê? 2 semanas? Galera, agora é o momento da gente iniciarmos a nossa aula 16.1. E ó, pega aí todo o material de vocês, vão acompanhando todo o assunto e vai logo fazendo aquela confirmação de etapa por etapa do que vamos abordar na aula de hoje, ok? Diretora, antes de voltarmos diretamente para a aula, eu quero mandar um abraço para todos os nossos professores aí presenciais que sempre estão nos auxiliando, nos ajudando a fazer esse link com nossos estudantes. Um abraço para todos vocês, viu? E muito obrigado pela participação. Galerinha, vamos começar então, dá uma olhada aí na tela. Aula 16.1. Plantio em sucos, nós vamos fazer teste de germinação das sementes e semeadura manual das espécies produtoras de grão. Habilidade: entender e diferenciar o plantio em covas e o plantio em sucos dos sistemas agroflorestais. É bom sempre estar enfatizando, né, galera? Que tanto o sistema em sucos como o sistema agroflorestais, vamos ver os conceitos aí, ó. Plantio em sucos. O plantio em sucos, por mudas ou sementes, deve ser feito no início do período das chuvas. Lembra? É importante que você concilie as características das mudas, tanto você fazer o plantio em sementes como o plantio de mudas, no período chuvoso. Dessa forma, você vai ter um melhor ganho no sistema de irrigação. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada, dependendo de alguns fatores. Vamos ver quais são esses fatores? Ok! Então, depende de quais são os fatores, professor. Vamos aqui fazer isso aqui. Os principais fatores. Nós temos aí a declividade do terreno, o tipo de terreno, o preparo do solo, que é selecionado, e a mão de obra disponível. Em pequena escala e mais comum realizar o plantio manual. Back. Galerinha, olha só. Tá. Deixa eu tirar aquele negócio lá, senão vai ficar em cima da letra, minha diretora. Aumenta aí. Hoje ela está temperamental. Bem, olha aqui. Os equipamentos estão tudo temperamentais, olha isso. E olha só, galera. É importante a gente frisar. Declividade. Professor, você lembra quando a gente fala sobre plantio em suco? Só que antes disso nós temos a semeadura e também temos o plantio direto, pega a semente, vai colocar na cova, só que também tem o quê? A muda. A declividade do terreno é muito importante, porque em áreas florestais nós não realizamos gradagem, né? Você não vai planar a terra, você vai utilizar, muitas áreas são áreas acidentadas, morros, então você vai ter que tomar cuidado com o nível de declínio. E aí sempre está observando a característica a cultivar, seja cultivar frutífera, seja para silvicultura, ou mesmo está fazendo um processo de reflorestamento, para que não ocorra acidentes durante a troca, durante o plantio. Muito importante também é o tipo de preparo do solo. Em áreas com declives, tem que ficar atento se o solo ele é muito arenoso. Bem como sempre estamos pensando e refletindo quando tem aquela cobertura morta, não há necessidade de retirar aquele mato ou aquela gramínea rasteira que está ali, pois o sistema radicular auxilia muito na fixação e agregação daquele solo, tá bom? Claro que nesse processo a mão de obra é indispensável. E aí também tem o processo de renda e geração de emprego, porque todo o planejamento vem com ele todo o incentivo financeiro para você realizar o procedimento, tá bom? Na tela, minha diretora.
Então, a aplicação no sulco do plantio vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática possibilita aplicar produtos com extrema eficiência e precisão, no momento certo, no local certo e na quantidade certa, dando maior proteção às sementes e ao local onde está depositado. Referente a isso, a prática possibilita o produto de extrema eficiência e precisão no momento certo. O momento certo, pessoal, quando a gente está falando sobre a aplicabilidade da produção de mudas ou sementes, que você vai retirar do galpão e colocar no local definitivo. Dependendo disso, sempre está associado às características da cultivar, próximos ao período chuvoso, para que o sistema de irrigação, você não precise montar um sistema de irrigação. Lembra? O local, a atividade, que são em áreas acidentadas, e também devido à gravidade, você tem que usar motor. Então, para isso, você não precisa utilizar esses equipamentos. E a área florestal tem as árvores nativas que podem atrapalhar o sistema de implantação, de irrigação. Por isso que se faz um momento certo para retirar as mudas do local do galpão para o local definitivo. Na quantidade certa, significa o quê, professor? Quando você vai fazer essa alteração, você não pode colocar as plantas em locais onde não foram feitos levantamentos de necessidades nutricionais, onde não foram feitos levantamentos da incidência solar e onde não foram feitos se o espaço entre plantas, cultivar, e o espaço entre as árvores nativas não estejam realizando o processo de indução. O que é isso, prof? Lembra? Cultivar, você faz poda. Você poda cultivar, poda de formação, floração, frutificação. Na árvore nativa, não. Mas, naturalmente, a árvore nativa, dependendo do espaçamento, você influencia no desenvolvimento. E a cultivar pode estar influenciando nisso. E maior proteção às sementes. Em relação à proteção das sementes, temos que ficar atento, porque nessa prática, você não utiliza a semente tratada. Lembra, quando você compra a semente, ela vem rosada, vem verde, é porque ela tem um tratamento. Essa é semente natural, tá? Então, esta prática vai possibilitar aplicar o produto com extrema eficiência e uma precisão no momento certo, no local certo e na quantidade, dando maior proteção à semente e ao local onde ela vai ser depositada. Caso as sementes tenham sido produzidas, ou seja, de anos anteriores, é importante fazer o teste de germinação. Prof, o que é o teste de germinação? É a capacidade que essa semente tem, pessoal, de quebra de dormência, de pega, de vingar. Não tem quando a gente fala assim, a semente vingou, a semente pegou. Então, o teste de germinação, ele nos sinaliza a qualidade daquela semente. Muitas sementes, você vai plantar, ela desenvolve um tamanho e depois começa a morrer, a murchar. Ou então ela nem chega a germinar. Teste de germinação é como uma qualidade. Uma semente, se ela não for bem armazenada, ela perde a capacidade de germinação. Tá? Então, o teste de germinação ele é importante. O teste de germinação das sementes deve ser feito em condições de campo. Como se prepara? A partir de uma amostra bem representativa do lote de sementes, separa as 4 subamostras de 6 sementes cada. Então, olha aí, são 4 subamostras. Por exemplo, professor, eu queria entender, quando você coloca 4 subamostras, que representa aí 100 sementes cada, isso representa 25%. Vamos comigo. Só pega esses 100
e divide por 4. 25 mais 25 dá 50. 25 mais 25 dá 50. Então, eu não sei, vamos supor, qual é o total das amostras que você tem, ou muda. Mas da semente, do total, o que é uma amostra representativa? O que é uma amostra representativa? É aquela que quando você faz a regra de 3, te dá 25% do total. 25% do total. Eu tenho semente é 100%. Quanto que eu tenho que... 25% é quanto? Uma é 100%. Uma 100%. 25 é quanto? Que representa é 0,25. Que aí, se você multiplicar, dá 25%. Só que eu quero 4. Por quê? Porque você coloca 4 sementes na cova, você prevê que das 4, 3 germinem. Ou 2 germinem. 3 ou 2. 25% ou 50%. De vingar. Entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Olha lá. As 4 subamostras devem ser semeadas em 4 fileiras de 4 metros cada, em uma profundidade de 3 a 4 centímetros. Tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A umidade no solo, nas fileiras, precisa estar mantida em um nível adequado para a germinação e emergir a plântula. Professor, eu posso pegar e fazer esse teste quando a gente coloca num papelzinho assim, distribui as sementes e bota um algodão por cima, um papel toalha por cima? É a mesma coisa quando eu fazia lá no quinto ano, quinta série. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente pega as sementinhas, bota no papel úmido, ou cobre com papel úmido, ou coloca no algodão. Perfeito? O algodão está fazendo o trabalho de quem? Do solo. Ok? O úmido da umidade. Você coloca numa caixinha. Só que aí, temos que lembrar que tem uma coisinha. Deixa eu voltar. Volta. Olha o negócio. Condições de campo. Essa tem que ser feita no campo. Não pode ser feito naquele jeito que a professora de biologia fazia para a gente colocar dentro de um potinho. Por quê? Porque você, no papel, toalha ou no algodão, vai representar o solo. Mas para teste de semente, eu tenho que colocar nas condições do solo, que eu já sei que ele é arenoso, argiloso, porque vai me dar a quantidade de água certa e vai reter. E aí também tem o processo de umidade relativa do ar, para que o meu teste de germinação corresponda à capacidade daquela semente tufar e começar a emitir a radícula, a plântula vir. Cadê a plântula? A plântula emergir precisa das condições de solo. Então, muitas vezes, o teste de semente, se você não for colocar lá no local definitivo, mas pelo menos tem que colocar num lugar arenoso.
Areia que se usa para fazer reboco é bem utilizada para isso, tá? Ela favorece a plântula. Avaliação do poder germinativo da semente. Conte o número de plântulas. Depois de 10 a 15 dias de semeadura, é necessário fazer a contagem das plântulas. Professor, oi, o que são plântulas? Não tem quando a gente colocava o feijãozinho, aí o feijão emerge e solta duas folhinhas? Aquilo é a estrutura de plântula. Por que se fala plântula? Eu vou explicar de uma forma que não leva para todo mundo, tá? Para todas as outras sementes de outras espécies. Mas é muito simples, porque às vezes a gente não consegue ver. A plântula do feijão, que é uma leguminosa, quais são as características de uma plântula? Ela não faz fotossíntese direito para se nutrir. A fotossíntese dela é rasa, é igual um bebezinho. O sangue ainda não está formado quando nasce direito. Por isso que fala que nos primeiros dias que uma criança nasce, não se faz o quê? O teste, se ele é A, se ele é B, se ele é AB. Não, porque o sangue ainda está em desenvolvimento. Ele tem atividade biológica, carregar os nutrientes, o sangue carrega o oxigênio, dióxido de carbono, mas é muito sistema imunológico ainda, né? A plântula é a mesma coisa. Quem é que está nutrindo essa plântula? Porque a raiz é imatura. A raiz ainda é imatura. É o cotilédone. Não tem aqueles dois feijãozinhos que estão presos na plântula? Quando é que ela está madura, que ela vai pegar aquela... É quando aquele feijãozinho fica tudo enrugado. Por que ele enruga? Porque ela ela absorveu todos os nutrientes. É o tempo que o sistema radicular está amadurecendo. Aí a zona pelúcida, que são as zonas de absorção da raiz, já estão desenvolvidas e está puxando os nutrientes. Por isso que você não precisa colocar no lugar definitivo também. Pode colocar na areia, aquela areia grossa, que não tem nutriente para a planta. Ela está tirando o cotilédone. Entendeu? Então, nessas condições, isso a gente caracteriza plântula. Acontece com todos os outros vegetais. Mas o feijão é muito fácil, porque a gente observa o cotilédone. Quando está tudo enrugadinho que cai, o sistema radicular já está bem desenvolvido para colocar no local, fazer o transplante. E aí sim tem que ter os nutrientes, porque ela está absorvendo. E plântula, ela ainda não consegue se fixar direito no solo. Tem que tomar cuidado, porque é um solo bem aerado, não arenoso, aerado. Entendeu o que é plântula? Entendi. Tá aí. São as características de uma plântula. Então, depois de 10 a 15 dias, é necessário fazer a contagem com os primeiros par de folhas. É o primeiro, tem um par em cima, depois vem um par embaixo. Aberto. Em cada fileira, considerando apenas as vigorosas. Tem. Quando o poder germinativo for maior que 80%, as sementes poderão ser utilizadas. Abaixo desse percentual, não se verifica uniformidade no estado das plantas. Professor, o senhor não falou 25? Vamos lá, meus queridos. 25%, quando emite, significa que ela tem vigor. Abaixo disso, pode descartar todo mundo. Como você está pegando uma semente que você comprou, com certeza vai estar acima de 25%. Após 10 a 15 dias que ela emergir, as folhas maduras, tem que ser aqui, ó, 85%. Tá bom? Por quê, prof? Você vai plantar lá, vamos lá que você planta 100. Se você plantar 100 sementinhas, significa que 85% dela tem que ficar uniforme. 25%
potencial germinativo bom, 25% potencial germinativo. Mas, se esse potencial germinativo é bom, ela eclode, mas você vê que tem plantas maiores e outras menores em fase diferente de desenvolvimento, acima de 80% não presta, joga fora. Elas têm que emergir, desenvolver uniformemente. Se não tiver uniformemente em 85%, não presta. Apesar que elas atingem de 25% para cima, todas elas emitiram a raiz, a radícula. Emitiu radícula, quebrou dormência. Mas se emitir a radícula e o desenvolvimento de soltar as duas folhas e o cotilédone em fases diferentes, estão tudo heterogênea, em 85% não foi homogênea, a palavra uniformidade aqui, ó. É a mesma coisa que homogênea, estarem todas do mesmo tamanho. Não presta, tem que jogar fora. Apesar de uma coisa é germinação, poder germinativo. Outra coisa é a qualidade dessa semente, tem que ser uniforme. Isso é importante? Por quê? Porque, professor, elas têm que se desenvolver no mesmo jeito, porque cada fase do desenvolvimento tem um trato cultural, tem a poda. Claro que eu dei o feijão, ninguém poda feijão. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo isso com uma mangueira, cacaueiro, café, muda, semente, castanha, caju, maracujá, você tem tratos culturais. Quer dizer que você vai fazer uma poda de formação, frutificação, floração e colheita em plantas que estão em fases diferentes. Aí o cara vai lá, tem um hectare, tem 1000 pés para podar. Aí ele vem, poda 10, um dia, aí tem que esperar podar mais, até chegar na hora de florir. Um pouquinho flore aqui, outro flore ali. Não, tem que ser uniforme. Época de floração, todos têm que estar florando junto. Para o agente polinizador pegar tudo uma vez só. Na hora de emitir a frutificação, todos têm que emitir, todos têm que amadurecer junto. Para a hora da colheita, colher tudo. Tudo tem. Quando a gente coloca uniformidade, potencial de germinação, mas ele pode ter potencial de germinação. Todos germinaram juntos. Mais de 25%. Mas em 80%, tudo heterogêneo. Então não presta. Não tem qualidade. Uma coisa é potencial, outra coisa é qualidade. Não tem igual... Faço essas comparações ridículas. É igual uma ninhada. Se você tem uma ninhada, o que acontece? Se tiver... O último sempre é um fraquinho. Sempre tem uns porrudão grande, aí tem uns 3, 4 mirrado. Não é mirrado? Aí tem que fazer o quê? Com planta não dá para fazer isso. Quando tu tem uma matriz, uma porquinha, você bota elas para criar junto. Elas parem tudo junto. Qualidade de uma porca é quando ela entra no cio sincronizado e pare junto. Claro, uma pare num dia, outra pare na outra, mas é na mesma semana. Aí, o que acontece? Quando tu pega os filhotinhos, tu pega os porrudão e distribui, e os pequenininhos tu bota em outra porca, para ter potencial de desenvolvimento. Aí tem como tu homogeneizar. Mas na planta tu não consegue fazer isso. Aí faz o cálculo de potencial de eliminação. Parece cruel assim, né? O número de sementes, olha, ó, uniforme. É outra. Uniforme. O número de sementes a serem semeadas por metro no suco. O número de plantas por metro linear é obtido levando em conta a população desejada de plantas por hectare e o espaçamento a ser adotado. Então, exemplo, um produtor pretende semear 1 hectare. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados de milho, no espaço entre um suco de 0,8 centímetros e no espaçamento entre plantas de 0,2.
Por isso é necessário saber a área ocupada por pé de milho e o número de plantas de milho por hectare. Muito importante você levar em consideração os espaçamentos entre plantas e o espaçamento entre linhas. Isso vai implicar no quê, professor? Pessoal, o espaçamento entre linhas tem que vir de encontro com o espaçamento até da maquinaria que vai passar para fazer a pulverização, do controle, fazer a colheita, fazer todos os extratos culturais com base na exigência nutricional da cultura e na análise do solo. Eu vou grifar porque uma coisa, a exigência, eu fico brincando de falar exigência, na análise do solo, lembra? Todo o processo nutricional de uma área florestal vem de encontro com a necessidade só de subsistência da floresta. Mas quando você faz a inserção de uma cultivar, o que você observa? As necessidades da cultura do milho, as necessidades da cultura do girassol. Você vai cultivar girassol, aquele pomar de girassol tem uma necessidade nutricional que vem de encontro com o quê? Com a análise do solo. Se ele disponibiliza esses nutrientes, se ele não disponibiliza, professor, tem que fazer a incorporação ou complementação da necessidade para a cultura do milho, para a cultura do girassol, para a cultura do cacau. É totalmente distinto essas necessidades e definir a qualidade do adubo a ser aplicado por hectare. Aí você leva em consideração o adubo. É o adubo orgânico, líquido, vai ser por aspersão, incorporação na cova. Tem que levar em consideração que o processo de incorporação de adubo em cova é diferente do processo de aplicação do adubo por aspersão. Depois, essa quantidade é dividida pelo número de metros de suco por hectare, calculando a partir do espaçamento da cultura. Esse sublinhado. Então, olha só, semeadura manual das espécies produtoras de grãos. A semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes e depois, ou mesmo no momento do plantio, do componente arbóreo, dependendo das características da espécie, levando em consideração também, pessoal, quando você faz a aplicação ou quando você faz a demanda. Olha aí o solo totalmente o quê? Coberto. O solo tem que estar coberto para quê, professor? Manter a umidade mínima para que ocorra ou o processo de quebra de dormência. Tem muitas sementes, como a semente da castanha, você tem um processo de quebra de dormência que se chama escarificação. Ou outros também deixam quebra de dormência quando você deixa pelo menos 15 minutos em água morna, com escarificação. Tem sementes de plantas nativas que precisam de uma determinada temperatura. Que a gente está falando muito de produto, né? Produto assim, grãos. Mas árvores nativas, muitas quebras de dormência, vêm de acordo com o processo evolutivo. Tem que passar pelo trato intestinal de algumas aves. Às vezes eu quero falar árvores. De aves. Elas não quebram a dormência se não passou. Acredita? Mas eu vou deixar o pessoal da biologia, Silvio e Tabata. Outras precisam sofrer escarificação. Você pegar uma semente e riscar ela assim no chão, no cimento, escarifica. Isso estimula a germinação. Por isso que tem alguns mamíferos, como macacos, roedores, capivara, cutia, que quando comem determinadas sementes que estão no chão, eles comem a polpa e vai escarificando a parte dura, auxiliando que entre umidade e estimule o potencial de germinação. Se elas não passam por isso, elas definham. Tem tudo isso. Árvores nativas são aquelas árvores que não têm potencial frutífero, mercado econômico, mas tem o potencial de manutenção
da fauna, animais que precisam daquelas sementes para sobreviver como alimento, que estão dentro de um determinado habitat. O produtor deve buscar essas informações junto à agência de assistência técnica para fazer o processo de avaliação, tá, do solo. Isso aí, professor. What is this? É talco? Não, meu querido. Você lembra? Na floresta, não precisa. Lá, as plantas nativas são selecionadas pela natureza. Se ela não está adaptada à acidez, o problema dela, ela define e morre. As que estão lá que já estão adaptadas. Então a gente tem que fazer algumas correções. O calcário, o gestátil, mas é no local da cova. Pô, eita, volta! Ué, é isso mesmo. Tá vendo? Não se faz gessagem, calagem na área a ser plantada na floresta. A floresta já está pronta, aquele solo está pronto para a subsistência da floresta. Colocar calcário, adubo, gessagem, por exemplo, a cultura que eu vou colocar ali, se ela não é tolerante à acidez, eu tenho que diminuir essa acidez em cova, não na área toda, porque a área é da floresta, somente onde vai a planta. Ou o calcário, ou o gesso, ou o adubo químico, dependendo das condições para a planta. Aí lembra que quando tu vai fazer isso, tem que deixar pelo menos 30 dias. De 15 a 30 dias antes descansando. E aí, professor, mas não tem que cultivar hoje que passa gesso, e ao mesmo tempo que você fez a gessagem, não precisa ficar aguardando a reagir, já pode plantar? A questão não é a muda, nem a semente. A questão são as plantas que estão ao redor. Então você tira 20 centímetros, os 20 primeiros centímetros, deixa de um lado, aí tira os outros 20, uma cova de 40 por 40. Tem pessoas que misturam os dois. Você tem que amenizar o potencial. Lembra em consideração que não é um local plano. Esse local plano, isso aí, nessa imagem, foi só uma imagem ilustrativa, porque a gente sabe que quando a gente vai para a floresta, é tudo acidentado. E o que tem ali próximo? Raiz. Tu vai cava dentro da floresta, tem raiz das plantas que estão ali. Então ainda tem que levar em consideração a porção geográfica do solo, a posição das raízes, porque tu vai no... Isso aqui, ó, área limpa, não é área de floresta. Não vai ter raiz ali, ó. Tem uma cova aqui, bem aqui ele já vai fazer outra cova. Entre essas covas vão aparecer raízes. Então você tem que fazer todo um processo de você não alterar, não quebrar a raiz de uma árvore que está ali próximo. Você pode ocorrer um condicionamento. Tá bom? Tá bom, professor, tá bom. You understand this? Entendi. Para mim, minha diretora, meus queridos, com isso a gente finaliza aqui o processo de quebra de dormência e preparo, produção em cova. Mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e preparar para fazer as atividades. Estou aguardando vocês. Fiquem aí, não sai daí não, hein? Ninguém vai para o intervalo agora. Tchau.